Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o cenário político nacional depois do julgamento de Lula. Entrevisto o cientista político Rubens Figueiredo, consultor de empresas e integrante do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Muito obrigada por estar conosco. O julgamento que resultou a condenação do Lula pode ser considerado um marco, o início de uma nova época na política brasileira? Ou é exagero isso? Um marco, certamente. Porque poucas vezes se viu, eu acho que é inédito na história até mundial, que um candidato que tenha 36%, 37% de intenção de voto, seja em tese impedido de disputar a eleição. Então é um marco, porque o PT governou o país durante muito tempo e o Lula é um símbolo dessa força da esquerda, desse partido que é o PT. Agora, se vai ser um início de uma renovação na política, eu acho um pouco exagerado. Eu acho que o sistema político ele vai evoluindo. Ele não é uma prova de salto triplo, é uma maratona. Então, a evolução vai acontecer, tem acontecido ao longo do tempo, mas não vai ser algo abrupto. De qualquer forma, o PT... antes havia ali toda uma indignação expressa e não houve a mesma manifestação de indignação no mesmo, vamos dizer, com o mesmo vigor depois daquela condenação unânime. E na reunião do PT foi reiterada, né, a candidatura de Lula e que eles irão até as últimas consequências. Essa atitude do PT, essa insistência na candidatura do Lula, porque no PT eles não veem um nome que possam considerar imbatível, como consideram o nome de Lula? Ou o PT está fazendo tudo isso numa estratégia para ganhar tempo, ver o que acontece e o flanco que pode aparecer para um engajamento que garanta a sobrevivência política do partido? Veja, mas se a gente lembrar um pouco o que aconteceu nos momentos que antecederam o julgamento, nós vamos falar que existiam muitos analistas do campo hoje oposicionista que falavam que ia haver uma comoção nacional, ia haver manifestações nas ruas, milhares de pessoas iam mostrar sua indignação e nada disso aconteceu. E nem comemoração, né? Também não houve numa proporção significativa. A sociedade se mostrou muito amadurecida nesse... Ou indiferente? Eu acho que nós estamos num momento muito interessante. Nós temos indignação generalizada por um lado e apatia por outro. A sociedade brasileira está muito machucada, ela passou por momentos muito ruins. A eleição da Dilma muito polarizada, depois o impeachment, a maior crise econômica da história. Então, decepção com a Aécio, né? Se a gente considerar ali o resultado daquela eleição. Que era um terço da força do política nacional. E tudo isso deixou a opinião pública um pouco azeda. Por outro lado, a economia está dando sinais de retomada, de reaquecimento. E as pessoas, o que elas querem é receber salário, ter emprego, poder colocar seus filhos na escola. Então, essa situação de uma estabilidade econômica com uma melhora ainda que pequena, isso cria uma falta de vontade de uma expressão mais vigorosa das opiniões. Agora, é interessante isso que o senhor lembrou, pelo seguinte, pesquisas mostram essa indignação, que as pessoas não suportam mais a corrupção. O noticiário está exibindo os números, os valores do dinheiro público desviado em propina, etc. Isso causou uma rejeição muito grande. Por outro lado, não importa se o candidato esteja envolvido ou mesmo condenado, que é o caso do Lula, com denúncia tão grave e aparecendo em pesquisa, em primeiro lugar, o que sugere que as pessoas estão muito práticas. É isso que o senhor falou, quer um futuro melhor, querem emprego, querem melhor renda. E lembram que no tempo do Lula, naquele primeiro mandato, foi muito bom. Foi. Foi muito bom e parece que isso prevalece
sobre as denúncias. Elas ficaram muito menores. Não é tanto não acredito. Parece, está sendo interpretado por muitos analistas, e assim, mesmo que Lula possa ter feito, com ele foi muito melhor. Isso pode pesar realmente na hora do voto? Eu acho que o eleitor brasileiro hoje, eu acho não, as pesquisas mostram que o eleitor brasileiro tem dois grandes sonhos de consumo. O primeiro, mais evidente, verbalizado e expresso nas redes sociais, é que tenha moralidade na política, que o candidato seja honesto. É isso que se vê, a grande tendência das redes sociais, esse tipo de expressão de opinião, que tem uma intensidade muito grande. E você tem, por outro lado, essa ideia de que a economia tem que estar estável para eu poder viver a minha vida de uma maneira digna. E a intensidade dessa opinião é menor. Agora, o Lula representa um momento histórico do Brasil, onde as pessoas humildes compraram seus aparelhos celulares, onde você podia comprar seu carro com 72... linha branca também, 72 prestações. Eu costumava brincar dizendo que na reeleição do Lula não era o programa de televisão que fazia diferença, era a televisão de tela plana que o eleitor via na sua sala e que ele tinha comprado no governo Lula. Isso é muito importante. Então isso cria uma nostalgia daquele momento, como se o Brasil tivesse solto no tempo e no espaço. O momento agora é outro. Mas as pessoas mais humildes, quem vota em Lula, é uma senhora de mais de 50 anos, que mora no Nordeste, com um nível de escolaridade muito baixo, em cidade pequena. Esse é o eleitor típico do Lula. Mas o senhor vê também todas essas manifestações, cult, digamos, artistas, sim. Professores, pessoas do universo acadêmico, sim. E aí protestando e na defesa firme do Lula de que ele, com a acusação que ele é vítima do sistema, sim. Da elite. Mas isso é residual, do ponto de vista da opinião pública, do conjunto do eleitorado, isso tem, esses grupos de pessoas têm muito mais uma capacidade mediática do que força, vamos dizer, eleitoral. Então, o Lula tem 36% de intenção de voto no Brasil. Nesse perfil que eu falei há pouco, ele tem 48%, 52%. E esse tipo de eleitor não vai para a rua, ele não vai se manifestar. Ele vota, mas ele não consegue ampliar a opinião que ele tem junto a outras pessoas. Bom, para encerrar, olhando para o futuro, depois daquilo que foi, o senhor reconhece o julgamento de Lula um marco. O que o senhor vislumbra nesse ano eleitoral para a política brasileira? Um cenário otimista que mostre um avanço na política, na reflexão e no discernimento do eleitor? Ou um cenário pessimista que possa evidenciar retrocesso, atraso? Eu acho que a democracia brasileira deu sinais vigorosos de avanço. Quer dizer, você julgar uma personagem como Lula com essa tranquilidade social... Mas isso é avanço, com certeza? Não tenha dúvida, não tenha. Se você tivesse processo de radicalização, polarização, quebra-quebra, isso é muito pior. Por outro lado, o Brasil passa por um momento muito peculiar, pelas todas essas crises que nós falamos. E a economia está se recuperando. A nossa crise econômica, repito, foi a pior da história do Brasil. Então, isso deve levar ao eleitor que seja mais ponderado, que evite aventuras, que queira uma continuidade, não do governo Temer, mas de uma política econômica que tem dado certo. Eu agradeço muito sua análise, tudo isso tão importante num ano eleitoral para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada. Boa noite.